Vocês conseguem ver a flechinha no meu mouse aí? Sim. Sim. Ah, então ótimo. Então, velocidade de escape é aquela velocidade que um objeto precisa estar animado para sair da gravidade de um astro, tá? Na Terra, isso aqui é muito simples. A energia cinética desse corpo, que é um meio de MV2, tem que ser igual à energia gravitacional. Lembra que a teoria de Newton, não precisa nem chegar em Einstein aí, tá? Apesar que por Einstein chega a mesma coisa de uma maneira muitíssimo mais complicada, tá? Mas, pela teoria de Newton, matéria atrai matéria na razão direta das massas, razão inversa do quadrado da distância, não é isso? Então, a força é menos G mm sobre R ao quadrado. O potencial é a derivada da força, então é G mm sobre R, tá? Esse é o potencial gravitacional. Então, quando você iguala a energia cinética ao potencial gravitacional, você tira daqui a velocidade chamada de escape, que é a raiz de 2gm sobre R. Esse R é o raio do corpo atraente, né, do corpo, no caso, a Terra, certo? Aqui embaixo tem para a Terra, quando a velocidade é igual a c, quando a velocidade de escape é igual à velocidade da luz, esse raio do corpo é chamado raio de Schwarzschild, tá? Porque ele tem esse valor aqui, 2gm sobre c ao quadrado. Simplesmente essa mesma equação aqui, você colocando c no lugar de v. Então, você tira o raio de Schwarzschild com 2gm sobre c ao quadrado. Então, para a Terra, por exemplo, qual seria o raio de Schwarzschild da Terra? Se você fizer as contas, G é a constante gravitacional de Newton, tem esse valor aqui, 6,67 e 10 a menos 11. Umas unidades complicadas, né? Quilograma por metro cúbico vezes segundo e tal. A massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 quilos. E a velocidade da luz ao quadrado, 9 vezes 10 a 16. 2 vezes isso aqui. O raio de Schwarzschild da Terra seria 9 milímetros. Ou seja, se a Terra tivesse 9 milímetros de raio, com toda a massa dela concentrada nesses 9 milímetros, uma esfera de 9 milímetros de raio, ela teria, a velocidade de escape dela seria igual à velocidade da luz, tá? Aí é interessante porque, na realidade, a teoria de Newton, também a de Einstein, concentram toda a força gravitacional, a origem da força gravitacional de um astro, no interior desse astro, no centro dele. Isso é realmente um mistério. Já andei investigando isso aí, outros colegas também já andaram investigando. Ninguém sabe direito o porquê, mas a verdade é que a força gravitacional da Terra está situada lá no centro da Terra e talvez numa esfera desse tamanho aí. Mas isso não vem ao caso agora. No caso do buraco negro, você tem aqui 2gm sobre C2, o que vai mudar aqui é a massa do buraco negro. Segundo o filme, eles falam que o buraco negro lá, aquele gargantua, né, é supermassivo. Buracos negros supermassivos são aqueles que têm massa de 1 milhão a 1 bilhão de vezes a massa do Sol. Então, eu peguei uma massa intermediária aqui, 10 milhões de vezes a do Sol, 10 a sétimo. Então, o raio de Schwarzschild daquele buraco negro do gargantua do filme seria 3 vezes 10 a nona metros, ou 3 vezes 10 a sexta quilômetros, né? 3 milhões de quilômetros. Então, é um buraco negro extremamente grande, né? Quase do tamanho do nosso sistema solar aí. Aí eu pergunto, qual seria a aceleração da gravidade na superfície desse buraco negro? Você sabe que o nosso G, a nossa aceleração da gravidade, é calculada por essa mesma formulinha aqui, Gm sobre raio da Terra ao quadrado. Isso aqui dá 10. Se você fizer a conta, isso vai dar 10. Por o buraco negro, o m é 2 vezes 10 a sétima vezes a massa do Sol, que é 10 a 30, 2 vezes 10 a 30 a massa do Sol, vezes 10 a sétimo, sobre o quadrado da distância, aquela distância, que é aquele raio que nós vimos lá atrás, né? Esse raio aqui. Então, a aceleração da gravidade na superfície do buraco negro, entenda que seria no horizonte de eventos do buraco negro, seria 1,5 vezes 10 a 8 metros por segundo ao quadrado.
aceleração extremamente elevada. Por isso que dizem, né, que o cara cai no buraco negro, ele vira um espaguete, porque efeito de maré primeiro atua no pé dele, depois na cabeça, se ele entrar de cabeça é o contrário, né? Mas é uma aceleração da gravidade extremamente elevada. No filme, a gente vê que eles querem colonizar aquele planeta que está em volta do buraco negro. A pergunta é, como que eles poderiam chegar num planeta e viver num planeta se ele, a não ser que eles tivessem a mesma, vamos dizer assim, a mesma força gravitacional do astro central como a Terra tem em relação ao Sol. Então, nós temos que ver se esse planeta poderia ser habitado, no mínimo, com esse pré-requisito, né? Então, a pergunta é, qual deveria ser a distância do planeta X ao centro do buraco negro para que a força gravitacional do buraco negro sobre X fosse a mesma do Sol sobre a Terra? Então, a mesma coisa, usando a mesma lei de Newton, tá? Você tem a distância ao quadrado da Terra ao Sol sobre a distância ao quadrado do planeta ao buraco negro, a razão entre essas dois termos aqui, G, que é o G da constante gravitacional, massa do Sol vezes a massa da Terra, dividido por G vezes a massa do buraco negro, vezes a massa do planeta. Aqui você tira que a distância do planeta ao buraco negro seria 3.000 vezes a distância da Terra ao Sol, para que ele ficasse sujeito à mesma força gravitacional do buraco negro como a Terra sente em relação ao Sol. Então, você teria uma condição básica de vida aí, que você estaria recebendo influências do buraco negro mais ou menos como a Terra recebe em relação ao Sol. Isso considerando que aquele arco de acreção em volta do buraco negro emita radiações apenas favoráveis de ultravioleta, infravermelho e tudo, para não queimar o planeta, né? Mas a gente sabe que isso não é verdade. Aquele arco de acreção lá emite muito raio-x. Então, isso já é um furo do filme lá, mas tudo bem. Como o filme foi assessorado pelo Kip Thorne, que é um tremendo de um físico, o pai é o pai da ideia do buraco de minhoca, né? Nós vamos ver daqui a pouco. Então, isso aí não foi levado muito em consideração. Para fazer esse cálculo aqui, a gente considerou que a massa do planeta é igual à massa da Terra, para ter as condições de vida iguais a nossa e tal, essas coisas aí, né? Bom, e o tal do buraco de minhoca? Aqui a gente tem que falar só um pouquinho rapidamente da equação de Einstein. A equação de Einstein diz que a curvatura do espaço-tempo, que é esse primeiro termo aqui, é causada pela densidade de matéria e energia, que é esse tensor aqui, TAB. Lembrem-se que A e B são índices que vão de 0 a 3. A vai de 0 a 3, B vai de 0 a 3, isso aqui caracteriza uma matriz 4x4, tá? A relatividade geral incorpora o tempo como uma coordenada normal igual o x, y e z, tá? Esse R, a B, é o chamado tensor de Ritz. E esse R é o escalar de Ritz, simplesmente é esse R a B multiplicado por G a B. O A e o B se somam, então fica só o R, tá? Essa equação aqui, no vácuo, você joga esse termo fora aqui, o Kip Thorne pensou no seguinte, o Kip Thorne e um aluno dele, o Misner, que depois escreveu com ele um livro, né, de gravitação muito famoso aí, Misner era aluno de doutorado do Kip Thorne. Esses caras têm uma sorte de pegar uns orientadores desse tamanho aí, não é brincadeira, né? Bom, se fizer isso aqui igual a zero, o que eles pensaram foi o seguinte, essa equação, mesmo igual a zero, mesmo no vácuo completo, é dificílimo de resolver. Você teria que achar um tensor de curvatura que levasse a uma certa métrica, que é esse GAB aqui, que gerasse essa equação aqui. Eu garanto a vocês, pelo menos até onde eu acompanhei isso aqui, uns 5, 6 anos atrás, ninguém jamais resolveu a equação de Einstein. Então, o que os caras fazem? Eles partem de um GAB e determinam um RAB, que é a função desse GAB, dessa métrica,
determinam o escalar de curvatura, que é esse R aqui, e resolvem de uma maneira bem mais simples a equação, impondo, vamos dizer assim, uma solução para chegar na curvatura. E o que o Thorne fez foi isso, exatamente. Ele pegou aqui uma métrica, GAB é isso aqui, olha. O G00 é esse termo aqui. É o que multiplica a coordenada temporal. Aqui é coordenada infinitesimal, tá? Mas tudo se trabalha em infinitésimos, né? Esse é o G00, esse aqui é o G11, esse aqui são o G22 e o G33. R2 de θ 2, R2 seno ao quadrado de θ, dφ2 é o G33. Então, você tem aqui uma matriz diagonal, né? G00, G1, matriz 4x4, mas diagonal. Todos os elementos estão na diagonal. Então, com essa métrica aqui que eles botaram um termo exponencial que depende de uma certa função do raio aqui, do buraco negro, né, que seria o buraco negro, e uma outra função B de R aqui que depende também da distância do raio do buraco negro. Eu vou adiantar um pouquinho para voltar já já aí. Lembra a métrica de Schwarzschild, que levou à descoberta, ou vamos dizer assim, a proposição do buraco negro, tem esse termo aqui, olha, 1 menos 2gm sobre RC quadrado. 1 menos 2gm sobre RC ao quadrado elevado a menos 1, quer dizer, 1 sobre isso. Observe que isso é justamente a condição de buraco negro, ou de velocidade de escape igual à da luz. Se você fizer isso aqui igual a zero, então você tem que C ao quadrado igual a 2gm sobre R, ou C raiz de 2gm sobre R. Então, Schwarzschild, ele simplesmente bolou o seguinte, ele falou, pô, se eu puser uma métrica que tenha um raio que seja mínimo possível, essa métrica vai obedecer às equações de Einstein. Então, se você pegar essa métrica, que seria o G00, G11, G22, G33, aplicar no dt2, dr2, dθ2, dφ2, você tira os tensores RAB e R. Dá trabalho, claro, dá trabalho, porque é um monte de derivada que você tem que fazer e tudo, mas você chega a esses dois valores aqui. Tendo esse GAB, fica mais fácil. A modificação que o Thorne bolou foi botar uma variável aqui, onde o Schwarzschild tinha 2gm sobre RC2. Eu quero lembrar que, na relatividade geral, o C é igual a 1, né? Então, aqui não tem o C quadrado, mas ele está aí presente, tá? Aqui também teria que ter um C2, DT2, para ficar com a mesma dimensão de DR2 e tal, tal. Bem, e ele falou o seguinte, se a gente adaptar esse B de R aqui e esse φ de R de maneira que a gente cria um buraco negro com entrada e saída, a gente inventa um tal de buraco de minhoca, wormhole. E foi isso que ele fez. Então, naquela métrica dele, o G00 é menos E elevado a φ, o G11 1 sobre 1 menos B de R sobre R, G22 e G33 igual a 1. A condição que ele impôs foi a seguinte, num certo raio R0, o B de R0, a função B aplicada a R0, é igual a R0. Isso permite a conexão de dois pontos distintos do espaço-tempo naquele ponto R0. Só tinha um problema, aliás, dois problemas gravíssimos. Primeiro, fazendo isso, o buraco de minhoca tinha uma vida média infinitesimal, coisa de 10 a menos 14 segundos. Então, seria uma teoria bonita e tal, mas jamais se poderia pensar numa coisa física através de um buraco de minhoca. Ninguém teria tempo de atravessá-lo, a não ser que a derivada desse R fosse menor que 1. Isso, ser menor que 1, implicava que teria que ter massa negativa dentro do buraco de minhoca. Por que massa negativa? Imagine que um buraco de minhoca seria dois buracos negros conectados pela singularidade, né? Você tem lá o horizonte de eventos, depois vem lá a singularidade, do outro lado você tem a singularidade, um horizonte de evento e o buraco negro saindo. Só que naquela singularidade, qualquer tipo de função física
ou matéria, estaria esmagada, não jamais passaria para o outro lado. Mas se ali tivesse energia negativa, esse buraco negro, esses dois buracos negros conectados, se abririam, essa energia negativa agiria contra a gravidade naquele ponto, e você teria que essa vida média se aumentaria indefinidamente, dependendo dessa derivada de B de R que fosse menor que 1. Bom, isso implica na existência de energia negativa dentro do buraco de minhoca. Aí a pergunta, e daí? É uma solução, é. Bom, mas ninguém nunca viu massa negativa, mas um dia vamos descobrir. Não, vamos chamar de matéria exótica. Pode ser que isso seja matéria escura, pode ser que seja energia escura e tal, sei lá. Não foi observada, a não ser por eles, né? Do filme Superstellar. Eles acharam esse buraco de minhoca. Então, isso permitia que uma passagem desse ponto para outro, conectando duas regiões completamente diferentes do espaço e do tempo. Aqui, você passando por aqui e saindo aqui, você está em outra região, com outros valores de espaço e de tempo. Você não tem controle sobre que região do espaço, em que época você vai sair. Mas no filme eles sabem como fazer isso, eu não sei como que eles resolveram isso aí. Então, foi resolvido assim o problema lá do planeta próximo ao buraco negro, ao Gargantua, e o buraco de minhoca que tem lá perto de Saturno, que permitiu que eles passassem desse nosso ponto universo para uma outra época, outro ponto universo lá perto do Gargantua, foi graças a essa teoria de Misner aí e Thorne, tá? Bom, era isso aí, simplesinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem umas ordens. Muito bem, Negrini. Temos aqui algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei lá. Você fez a conta que para ter aceleração da gravidade na Terra, você calculou a distância entre o planeta e o buraco negro. Mas a minha dúvida é, a aceleração na Terra não depende da distância ao Sol, ela depende da massa da Terra e a massa do corpo. Eu calculei a força de atração gravitacional do buraco negro em relação ao planeta, para que seja igual ao do Sol em relação à Terra. Da atração gravitacional do Sol da Terra, não da gravidade da Terra. Não. Aliás, acho que eu fiz essa conta também, para que a gravidade do planeta fosse igual à da Terra. Não fiz essa conta, porque admitindo que eles têm a mesma massa... Tem a mesma massa, tem a mesma gravidade. A mesma gravidade, então não precisa nem fazer a conta, tá? Aí o Anselmo falou lá, qual seria a massa mínima de uma estrela para se tornar um buraco negro? É só calcular isso aqui, ó. Você teria que ter para que ela te atingisse um raio a velocidade de escape nessa estrela teria que ser dada por essa fórmula aqui. 2Gm sobre R. Então, se você quiser saber a massa, você tem que saber o raio da estrela. Ou se você quiser saber o raio da estrela, tem que saber a massa. Se você tem o raio, você determina a massa que ela precisa ter para que essa velocidade de escape seja igual a C. Ali você está dizendo que se a Terra tivesse um diâmetro aí um raio de 9 milímetros, ela seria um buraco negro. Toda a massa da Terra virasse uma bolinha de 9 milímetros. Concentrada nesses 9 milímetros de raio aí. Aí ela viraria um buraco negro. Isso. Quer dizer, não depende só da massa total, depende de como ela se aglutina, então, também, né? Não, na realidade depende da densidade, né? A densidade. Perfeitamente. Mas a minha dúvida, viu, Negrini, assim, eu entendo o que você falou aqui na fórmula, como é que teria que ser, mas eu queria só ter uma noção, entendeu? Então, por exemplo, um Sol como o nosso, uma estrela como o nosso Sol, tá? Aproximadamente, quer dizer, eu precisaria de 3, 10, 50, 100, 150 para fazer um buraco negro pequeno? Eu não daria para ter essa estimativa? É fácil. Vamos fazer essa conta aqui. A massa do Sol é 2 vezes 10 a 30 quilos, tá? Então, você põe 2 vezes 10 a 30 aqui nessa fórmula. O raio do Sol é 600 mil quilômetros.
é 100 vezes maior que o da Terra, mais ou menos, tá? O da Terra é 6.000 quilômetros, o raio do Sol é 600 mil quilômetros, quer dizer, 6 vezes 10 a quinta, vezes 10 a terceira, 6 vezes 10 a 8 metros. Aqui você tem 2 vezes 10 a 30. G é 10 a menos 11. De cabeça não dá para fazer, não. Vamos pegar um lapisinho Graças a aqui. Deus que você não está fazendo de cabeça, que eu já estou falando assim, o cara tem um negócio de cabeça. Depois ele fala, Não, simples. só aproximando. Não, Negrinho, tudo bem. 10 a menos 11, Dá 10 a uma cabeça, 30. mas demora. Peraí. 10 a menos 11 e 10 a 30 dá 10 a menos 10 a 19, tá? Dividido pelo raio do Sol quadrado 6 vezes 10 a 8, 19 menos 8 dá 10 a 11. 10 a 11. Tira um 10 para fora, dá 10 a décima, 10 a quinta. A velocidade de escape do Sol é igual a C, quando a velocidade do Sol for igual a C. Ah, não, pera um pouquinho, o raio a gente quer achar. Então dá 10 a 30, menos 11, 19, igual a C ao quadrado, 9 vezes 10 é 16, tá? Então R vai 9 a 16 aqui embaixo. O raio do Sol seria mais ou menos uns 30 metros, seria isso? 30 e poucos metros. Tá, aí seria o caso, então, de uma estrela que colapsa na sua própria gravidade, formando um core, né, que tem 30 metros. Perfeito. Tá. Exato. Mas o Sol jamais será um buraco negro. Porque ele não tem massa para isso, né? Não tem massa para isso, ele vai ser uma gigante vermelha, depois deve se tornar uma anã branca e morrer por aí. Maravilha. Agora, tem estrelas, isso aí é chamado limite de Chandrasekhar e Schenberg. Só que tiraram o Schenberg da jogada, hoje se conhece só como limite de Chandrasekhar. Eles estipularam os raios, as massas de estrelas que poderiam virar ou anã branca, ou estrela de nêutrons, ou buraco negro. Tá? Então, tem três limites aí. Se tiver raio acima de certo valor, ela vai virar um buraco negro. Se tiver raio entre aquele valor e outro, ela vai ser uma estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutron. Oi? Uma estrela de nêutrons, perfeitamente. Entendeu? A estrela de nêutron é supermassiva também, mas não chega a ser um buraco negro. Não chegou a dar o limite para colapsar, né? Isso, não chegou. A gravidade dela parou num certo ponto, ela ganhou uma rotação enorme e ficou por ali. Ela não está absorvendo mais matéria. O buraco negro está absorvendo matéria continuamente, tá? Então esse raio de Schwarzschild é variável, porque toda a matéria que está em volta, ele como aspirador, ele está sugando. Matéria e energia, né, Negrini? E energia, claro. Energia. Teria o pessoal... Pois não, Diga. fala. O pessoal tem alguma ideia da abundância de buracos negros na galáxia, por exemplo? Bom, na nossa galáxia a gente já detectou 2, né? Tem gente que fala que quase toda a galáxia tem um buraco negro no centro, né? Esse supermassivo no centro, né? Toda tem. Toda a galáxia tem um buraco negro no centro, isso já está determinado. Certo. Mas seriam os pequenos que estão assim salpicados ali na galáxia. Então, são os buracos negros não massivos, né? Esses buracos negros, geralmente, eles são a etapa final de estrelas não muito massivas, eles têm uma massa bem menor, da ordem de 10 a 100 vezes, ou 1000 vezes a do Sol, tá? Então, tem raios pequenos e tudo. Mas eles exercem influência nos corpos que estão próximos a ele, algumas estrelas e tudo. Agora, os buracos negros de centros galácticos, eles são supermassivos. É como esse 10 a sétima, a 10 elevado a 12 vezes a massa do Sol. Esses têm capacidade de atuar na galáxia inteira, tamanha força gravitacional deles, tá? E recentemente nós tivemos a colisão de 2 buracos negros, né? 2 buracos negros, não massivos desses aí, mas 2 buracos negros que foram capazes de deformar tanto o espaço-tempo que a gente mediu. Pegou no detector, né? Pegou a onda gravitacional aqui, Exatamente. Mas, Negrini, você chegou a comentar... Segue aí, Anselmo. Você chegou a comentar, então, aí, que se eu entendi direito na tua fala agora, que seria, então, de 10 a 100 massas do Sol, você já teria condições de fazer um buraco negro. Então, para mim, se isso que eu escutei está correto, já me deu uma noção.
quer dizer, massas em torno aí, vamos dizer, de 10 para cima da massa do Sol já tem uma chance de virar um buraco negro, é isso? Tem, é uma chance. Agora, tem outros fenômenos envolvidos, que são, por exemplo, o efeito gravitacional, a vida dessa estrela, em que etapa ela está da vida, se ela Maravilha, já está se encerrando o combustível nuclear dela ou não. E a maravilha. hora que acaba o combustível nuclear, a força gravitacional ganha, então começa a comprimir a estrela. Colapsar, né? Aham. É, Não, Ela ótimo. Não, pode virar uma supernova também e explodir, né, em vez de. ela pode virar uma supernova e explodir, exatamente. explodir, E né? daí nasce uma estrela de nêutrons, tá? Normalmente nasce uma estrela de nêutrons. E os restos da explosão da supernova é o que acredito que nós somos aqui hoje, né? E é o sistema solar, esses né, Maurício? elementos mais Perfeito. pesados, que aqui tem urânio, aqui tem Exatamente. esses elementos pesados só são formados em explosão de supernova. Perfeito. Além do ferro, né, você tem, nessa quantidade que tem na Terra, é só explosão de supernova. E é supernova, né? Então nós somos supernova, resultado Não, de E supernova. acredita-se, Maurício, que acredita-se que no universo, a cada hora esteja explodindo uma supernova. Então, a vida pode estar se misturando por todo o universo aí, né? Aham, aham. Não, legal. Então, obrigado, viu, Negrini? Acho esclarecer. Imagina, eu falei que ia ser rapidinho, não precisava de nada. Anselmo, tem duas colocações que você fez lá, continua aí. Esse negócio da energia negativa aí, para mim, é muito intangível, mas do buraco de minhoca, mas parece que é para todo mundo, né? Não é uma coisa. Não, Claro. isso é Era uma bem minha dúvida. Vamos Era ser minha dúvida também. Vamos ser bem dogmáticos. Isso é uma especulação, tá? Perfeitamente. Mas é a única que funciona para você ter o buraco de minhoca. Apesar que tem o mar de Dirac, né? Eles explicam o surgimento das antipartículas, por exemplo, o pósitron. Né? Ele pode surgir de uma flutuação do vácuo, né? Não sei se o Negrini, mas ele é na equação de Dirac, ele é uma energia negativa, não é, Oswaldo? Não, sim. Você da equação propõe uma energia negativa, você pode criar uma partícula que está lá no mar de Dirac, que ela vem à realidade, ela está numa energia negativa, ela vem à realidade, vamos dizer assim, ela se transforma em algo que a gente consegue detectar. Sem dúvida. Não é isso? Agora tem uma diferençazinha aí, Maurício. Na visão da teoria de campo, energia negativa corresponde a carga negativa e energia abaixo do vácuo, quer dizer, seria aquela que está naquele mar de partículas, antipartículas no vácuo, tá? Na gravitação, energia negativa é massa negativa. Entendi. Não tem a ver com a equação de Dirac, né? Porque é relatividade geral, né? Entendi. Exatamente. Não, então outra coisa. Quer dizer, é massa que cria gravitação negativa. Levitação, tá? Em outras palavras. Sim, entendi. Tá. Eu também falei do planeta lá que os caras pousaram lá, que você estava falando, né? Que pousaram lá. O tempo passou muito devagar lá, né? Aquele planeta lá que eles pousaram, que tinha aguinha rasa ali, né? Com a nave, sim, né? Certo. Não, mas se o tempo passou tão devagar lá, a gravidade lá deveria ser enorme, né? Então. Não, mas aquele planeta, pelo que eu entendi no filme, ele está bem mais perto do buraco negro que o outro, né? Sim, mas vamos dizer, então se diz que é a influência do buraco negro, né? É feito isso, mas é gravidade também, não é? Então sim, a gravidade do buraco negro, claro. Não seria compatível com uma nave passar por lá, pousar lá, sair de lá. Aí, eu não sei. Na verdade, o efeito gravitacional é de retardar o tempo. Como o campo ali é muito maior do que no outro planeta que estaria habitável do nível da Terra, vamos dizer assim, então o tempo ali se passa muito mais lentamente, tá? E por isso que cada hora que eles passam lá corresponde a não sei quantos anos e tal. Dá até para calcular, tá? Pela distância que ele estaria do buraco negro, você poderia saber como que o tempo está se transformando ali naquela região. Mas a ideia é essa, é compatível. Nesse ponto aí, o filme até... bom, com a assessoria do Kip Thorne, realmente não podia ter muita bobagem no filme, né? Então... Tá certo.
Outra coisa que eu achei muito legal, a representação do buraco negro, do Gargantua, né? Vocês perceberam que ele tem um halo em volta e outro em volta, em lateral, né? Uhum. Isso aí seria uma representação do efeito lente das ondas da força gravitacional do buraco negro. Você está vendo coisa que está por trás dele, porque ele curva tanto o espaço que aquela luminosidade que está por trás dele forma um halo em volta dele que você vê quando está de frente para ele, além daquela matéria que está circulando ele em volta, que vai cair dentro dele. Entendeu? Perfeito, né? Só para quem não sabe, essa lente gravitacional é uma coisa já observada, inclusive foi a observação, né, lá no Nordeste, no eclipse do Sol, em 1900 e não sei quanto aí, que o pessoal foi lá para Pernambuco, se não me engano, né? O Einstein veio ver isso. Ceará. Que foi uma das experiências do Ceará. Einstein, né? Isso, do grupo, sei lá, né? Só por fato histórico é interessante essas lentes gravitacionais. É bem realista aquela visão do buraco negro que eles colocam no filme, que deve ser isso mesmo. Tamanha energia gravitacional ali curvando o espaço, que o que está por trás dele você consegue ver. Perfeito. Mais alguma pergunta? Cadastrada lá, não. Formalmente acabaram. Então posso desligar aqui a minha apresentação. Muito obrigado, viu, Negrini? Imagina. Muito bom. Show de bola, Negrini, muito bom. Show de bola, cara. Muito bom. Valeu. Eu ainda fiquei aqui com essa massa exótica aí na cabeça, cara. É a única coisa. Não, pelo menos agora eu sei falar para alguém quando alguém me pergunta o que é um buraco negro. Mas vocês sabem que tem algumas teorias que dizem que a energia escura que existe aí pelo universo, que corresponde a 75% de toda a massa escura, né? A massa escura que existe aí no universo, seria essa matéria exótica aí. Você não detecta porque elas têm antigravidade. Então, bom, pode até ser que exista mesmo. Mas nesse caso, o buraco de minhoca passa a ser altamente provável, né? Mas é assim que são feitos os discos voadores, Negrini. A gente não detecta porque a gente não inventou nada para detectar. É bem possível que eles captam do vácuo uma massa negativa. Uma massa negativa e vem para cá. A hora que chega aqui, repulsa com a nossa massa e é a antigravidade. Pode ser perfeitamente. É assim que funciona. Não deve ser tão simples. É assim que o pessoal que faz meditação também levita, você acha, Negrini? É uma piada. Bom, eu nunca vi ninguém levitando, mas... Tem que ir lá para a Índia, né? Ver os caras levitando. Segundo a Carla, depende da substância que você enfia lá no ano, você vai levitar. Você vai até na Lua. Isso daí eram xamãs. Não, depende do que tinha no chazinho que você tomou para meditar. Eu ia falar isso também. Eu me proíbo sequer comentar. Pegar uma cervejinha. Eu me proíbo sequer comentar. Deixa eu me reabastecer também. Eu também vou abastecer para dar uma levitada aqui. Eu também vou. Mas obrigado de novo, Negrini. Fantástico. Imagina, que é isso. Eu não sei mais... O filme ganhou para mim agora. Eu já gostava do Interstellar. Agora o filme ganhou para mim assim, uma dimensão absurda. Dá assistir com outro. Ô, Negrini. Mas Negrini, assim, ó, deixa eu ver se eu estou fazendo uma hipótese correta. Na verdade, você poderia ter buracos negros, inclusive menores do que você ter a massa de 10 vezes o Sol. Coisa. A diferença é que eles vão durar pouco, né? Não. Eles não vão durar tanto quanto Olha, de maior massa. Igor, eu não sei agora de cabeça, mas é assim, você só vai ter buraco negro entre um certo valor de massas solares até bilhões de massas solares. Menos que isso, você não vai ter buraco negro. Você pode ter estrela de nêutron, você pode ter anã branca, você pode ter
mas não buraco negro, tá? Então, Não, eu digo assim, hipotetizando, não fazendo, assim, eu poderia ter um buraco negro com a massa da Terra, mas a gente tem que pensar que o buraco negro também perde radiação, aquela radiação de Hawking, aquele efeito de Hawking, né? Não, um buraco negro com a massa da Terra teria 9 milímetros de raio. 9 milímetros, e ele está perdendo energia com o efeito do Hawking, né? Como é que é? A radiação de Hawking. Tem um problema da entropia e tal, né? Mas, ele acaba sumindo muito rápido, né? Porque a quantidade de energia que ele tem potencial para absorver, a quantidade que ele perde, vai acabar sumindo mais rápido do que... Não é que ele não possa existir, ele poderia. O problema é que o tempo que ele ia viver ia ser muito pequeno, né? Para você até mesmo conseguir observar, né? Muito pequeno. Aí você tem existe uma diferença entre a temperatura externa e a temperatura do buraco negro, tá? Se a temperatura externa é maior, então você tem mais energia fora e menos do buraco negro, ele vai absorvendo energia. No momento em que aquela energia do buraco negro se torna igual a de fora, ele começa ao contrário, a evaporar, ele tem uma temperatura maior do que o espaço em volta. Então ele começa a evaporar, tá certo? Se eu não me engano agora, a temperatura de um buraco negro supermassivo é coisa de 10 elevado a menos 15 graus Kelvin. Nossa, é frio. E a do espaço é 2,7 graus Kelvin. Então você vê que o espaço é muitíssimo mais, bilhões, trilhões de vezes mais quente que um buraco negro, tá? Mas conforme vai entrando em equilíbrio externo, aí que entra aquela história do buraco negro não tem cabelo e tal, você começa a ter troca de energia, entropia, né? Entre partículas que caem e outras que ficam fora e tudo, que é meio complicado isso aí. Esses são todos efeitos quânticos, já não estamos mais falando de relatividade geral, só estamos falando também de mecânica quântica. Chega uma hora que a temperatura do buraco negro se iguala de fora e começa a superar, ele começa a evaporar. Uma coisa que eu lembro que está relacionada à pergunta do Igor, lembra quando foram fazer o FHC funcionar, tinha um grupo que tentou proibir que o LHC, verdade. Eles falaram que o LHC podia criar um buraco negro que ia engolir a Terra. Então teve um grupo, acho que até chegou a atrasar um pouco. Chegou sim, é verdade. Atrasar o funcionamento dele, o primeiro feixe, porque tinha um grupo de ativistas lá na Europa que estavam querendo proibir que ligasse a máquina, porque tinha alguns, eles falavam que alguns cientistas que estavam prevendo que ia fazer um buraco negro ali e ia engolir a Terra. Podia, se tivesse uma densidade de matéria muito grande naquela colisão próton-próton, um raio muito pequeno, você poderia criar condições para um buraco negro mesmo. Então, bom, felizmente não aconteceu isso, né? Bom, eles estão projetando até um acelerador com mais energia hoje, né? Então... Maurício, era bem provável que isso ia acontecer, porque está previsto nos Simpsons. E eles têm um episódio desse onde engole Springfield inteira. Como eles têm um histórico de acerto, a gente fica preocupado. É verdade. É mais do que os filmes de ficção científica, o acerto deles, hein? Ô Negrini, você comentou da matéria escura, né? Aham. Então, a matéria escura, então, teria essa propriedade de repulsão? Porque ela seria... Não, é uma hipótese, É uma hipótese, mas isso teria a ver com a energia escura também? Comenta aí para mim. Não. Esse negócio, para mim, é meio... são duas coisas diferentes, né? Então, interligadas, mas são diferentes. A energia escura... A matéria escura, acredita-se que ela seja a quantidade de matéria necessária para manter a rotação das galáxias da maneira como são observadas, tá? Se você não tivesse a matéria escura, as galáxias não podiam ter aquele movimento que tem. Mas aí seria, então, com efeito gravitacional, né? Gravitacional. Ah, estou entendendo. Por isso que é matéria escura. Então, elas poderiam ter uma gravidade negativa ou positiva, dependendo de como você colocasse lá, para fazer aquele movimentação de galáxias. A energia escura
seria responsável pela expansão do universo. Então, no comecinho, lá no Big Bang, ela era imensa e fez o universo expandir rapidamente. Mas ainda hoje o universo está em expansão. Isso seria antigravidade ou não? Não, aí é Não. energia mesmo. É Seria energia que cria aquilo que a gente chama de efeito aceleração do universo, tá? Mas isso então teria um efeito, desculpa aí que eu não compreendo isso bem, teria um efeito na malha do espaço só, não é coisa de A malha do gravidade. espaço. Seria um efeito nos campos. Nos campos, Entendo, tá? agora acho que estou entendendo. Tá? É uma energia concentrada nos campos, uma energia potencial, vamos dizer assim, que expande rapidamente o universo. Tá? Mas não é um efeito gravitacional, é um efeito diferente, é um efeito Entendi. puramente energético. Tá? É na matriz do espaço ali, que ele vai Isso, dilata o espaço em si, né? exatamente. Tanto que tem uma teoria chamada de gravitação em loops, onde o espaço é feito de células cúbicas, vamos dizer assim, tá? Essa energia escura, ela atua de maneira sem modificar o volume, expandir essas células cúbicas, tá? É como se elas fossem bolhas. Elas crescem assim, mas mantêm o volume, quer dizer, mantêm as características físicas, mas expandem o espaço apenas. Mas viu, Negrini, assim, também essas dúvidas vão se acumulando, né? Porque se está acelerando, então o espaço, a malha do espaço está sendo esticada, vamos dizer assim. Exatamente. É o que, cada vez mais. o que a teoria do Big Bang propõe, né? Desde que o universo foi criado, ele estava em expansão, rápida, hoje está em expansão muito mais lenta, mas está em expansão ainda. Isso é provado pela teoria de Hubble, né? A constante de Hubble. Exatamente. Está acelerando, né? Apesar de ser mais lento do que pós-Big Bang. Está acelerando. Mas qual que é o impacto disso na matéria? Então, tipo, as galáxias vão se distanciando. Então. O que acontece dentro de um sistema planetário, por exemplo? Até o momento que acabar essa energia escura, o universo vai parar de se expandir. Mas aí o que vai acontecer? Ele vai se contrair de novo. É a ideia, né? Ele vai voltar lá para o Big Bang em bilhões de anos. Teoricamente, a gravidade exerce uma força, então. Teoricamente não, pelo menos logicamente, né? Eu não sei, eu não sou físico. Assim, veja bem. Mesmo que os planetas e tal estejam a distâncias enormes, ainda existe a força. Não existe? Sim, mas a força da gravidade é inversamente proporcional à distância, ao quadrado da distância, não é isso? Sim, mas, então, se você mas ainda assim mais, vai perdendo a força da gravidade, o troço está acelerando. Mas ela nunca é zero. Ela só é zero no infinito. Então, mas a energia que faz essa expansão do universo pode acabar. E quando acaba, o universo para de se expandir. Entendo. Aí devagarzinho o bichinho começa a colapsar. Porque essa força de atração, ela nunca é zero. Ela só vai ser zero no infinito, né? E aí, como o infinito é infinito, o universo vai contrair de novo e vai explodir de novo. Uma hora ele vai... Sabe-se lá quantas versões de Big Bang a gente já teve. Pois esse que é o ponto. Quer dizer, esse negócio se é cíclico, né? Quem que sabe que o início foi esse Big Bang? Não, então, esse Big Bang foi o início do nosso universo. Nós sabemos se vai ter outro Big Bang que vai dar início a outro universo depois que a gente subir. Ou se teve infinitos anteriores. Ou tiveram passados, exato. Ou tiveram passados, exato. Acabamos de voltar para a área do Rubão, para a área das divinas, que é os ciclos religiosos. Exatamente. E por falar nisso, tem um livro que é... Falar nisso, tem um livro que eu... Agora o pessoal disse que teve mais. Eu não estava lá nessa época. Falar nisso, tem um livro que eu terminei de ler tem umas 2 semanas e meia, que eu achei fantástico, que é o Star Maker, do Olaf Stapledon. Que para o pessoal que gosta de ficção científica, pessoal da área de biológicas também é bacana, pessoal da área de astronômica também vai gostar. É um livro muito bacana. E eu vou deixar o nome aqui para se colocar lá. A premissa base é a seguinte: o cara simplesmente foi observar as estrelas num morro, e de repente ele descobriu como viajar o tempo e espaço mentalmente. E assim ele conhece seres e vai acompanhando toda a existência da galáxia, chegando à conclusão de que existe um Star Maker.
Mas o livro é bacana, o livro é muito legal. Quem é que escreveu? Olaf Stapledon. Acho que eu já vi esse livro. Eu vou interromper a gravação, tá? Porque a gente vai mudar de assunto aí. Não, Ok? tudo bem. Legal, Anderson. E vou tomar mais um golinho e tomar